Franciele Gonzatti Machado Steven e também a Luísa Malvesi Lagman estão conosco aqui para falar se estão sendo bem tratadas, se está diferente do que imaginavam essa coleta de dados, e as duas falavam aqui já nos bastidores, né? Uma já fez um tipo de levantamento, mas não do recenseamento, e a outra está fazendo pela primeira vez. Bem-vindas aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, começam se apresentando então, por favor, né? Acho que, de repente, a Franciele que já disse que já teve uma outra experiência, qual foi essa experiência, né? E depois a Luísa e a idade de vocês, enfim, também como é que tá sendo esse trabalho aí de bater de porta em porta. Bom dia a todos, eu sou a Franciele, eu tenho 35 anos, é a minha primeira experiência como recenseadora, mas anteriormente eu trabalhei por 3 anos na agência de Lajeado com a pesquisa PNAD contínua, onde o questionário é bem parecido com o questionário do censo. Então, isso já foi uma facilidade para mim, assim, né? Utilizar o aparelho, o DMC, a questão de me localizar nos mapas, essa parte assim, me ajudou bastante. E a minha coleta, assim, está sendo, de certa forma, tranquila. Não tive, por enquanto, nenhuma recusa de ninguém. Algumas pessoas bem desconfiadas, estão com um pouco de receio. 90% das pessoas respondem de dentro, né, dos portões. Nem insisto, não faço questão de entrar para que elas se sintam mais à vontade para responder. Eu estou trabalhando no universitário, eu já fiz 51% do meu setor, é um setor bem grande, que tem quase 600 domicílios. Então, eu já fiz 205 questionários, tirando daí as casas vagas, né, que estão em construções, e dá em torno de 550 pessoas até o momento já entrevistadas. Bom dia, Luísa. então. Meu nome é Luísa, eu tenho 19 anos. Eu nunca trabalhei como censo demográfico, nem em outra pesquisa do IBGE. É minha primeira vez. Eu estou trabalhando atualmente no Montanha, na parte perto do bairro da fábrica do Floribal, né? E, para mim, está sendo bem tranquilo, as pessoas estão sendo receptivas. O meu problema maior não é exatamente com a recusa, mas com a ausência das pessoas em casa, né? Pegar elas nos horários que elas estão. Como a gente não costuma passar à noite, que é quando as pessoas estão em casa, a gente costuma passar no dia, a ausência delas é o nosso principal problema, assim. Eu já fiz quase boa parte do meu setor, que é a área que a gente recebe. Dá em torno de 180 questionários, umas 500 pessoas registradas. E, para mim, está sendo bem tranquilo, é um bairro tranquilo. Lajeado está sendo bem tranquilo, assim, para os recenseadores. Nós tivemos ontem um relato de uma ouvinte que dizia que, para ela, 90% dos domicílios não tem campainha. Como que tem sido para vocês essa abordagem? Como que vocês fazem para contatar as pessoas? Como que vocês têm driblado essas dificuldades? Bom, a gente bate palma, basicamente. A gente grita, fala, oi, aqui é do IBGE, para eles saberem quem é a pessoa, né? Para não achar que é uma pessoa vendendo alguma coisa. Tem muitas casas que têm muros altos completamente fechados, então a gente tem que bater, a gente tem que deixar os bilhetes. O IBGE dá pra gente uma folha de recado, que é colocada no correio, onde a gente escreve nosso número, nosso nome, o número do nosso telefone, do nosso DMC, que é o nosso aparelho, e a pessoa pode entrar em contato ligando pra gente, falando quando ela estaria em casa, né? Quando ela pode receber. É isso, é uma das dificuldades, né? No meu caso, por exemplo, tem um prédio no meu setor que não tem interfone. Eu ainda não consegui encontrar ninguém, ele é um prédio novo, então eu nem sei quantos apartamentos tem ainda no prédio. Então eu vou ter que fazer um plantão mesmo, ficar na frente esperando chegar alguém para poder conversar, né? Ter essa entrada ali, pegar informações e começar a entrevistar o pessoal. A Luísa comentou que não teve tantos casos de recusa, né? Mas quando eles acontecem, por exemplo, de que forma simplesmente a pessoa diz, eu não quero, ou vocês têm também recebido algum tipo de cara feia, né? Aquela meio que saiam logo daqui, algo nesse sentido, ou o pessoal só diz, não, muito obrigada, não quero, e aí vocês respeitam e saem? Eu ainda recusa mesmo não, mas assim, o pessoal tentando, ele tenta, mas precisa mesmo, ou então agora eu não posso. Já aconteceu comigo um caso de uma pessoa que, então tem a opção de coleta pela internet, por telefone também, né, a gente pode fazer.
Aí a pessoa recebe no seu e-mail um acesso para responder o questionário, só que se ela não responde, ele volta para a gente tem que retornar na casa da pessoa. Então, essa é uma forma de recusa velada, né? A pessoa tenta ir enrolando a gente, assim, ela não diz não claramente, mas tenta, não, agora eu não posso, passa outro horário, sendo que ela está ali disponível, mas se mostra como ocupada, não quer responder. A gente, né, tem que tentar mostrar a importância, o porquê do censo. E também existe a lei da obrigatoriedade da informação, né? Daí, em último caso, os nossos supervisores, eles entram em contato com essas pessoas para tentar reverter as recusas também. Para mim, já aconteceu um caso de recusa, então eu iniciei o questionário e na metade dele a pessoa se negou a dar as informações. E aí, como a gente tem que completar o questionário certinho, a gente não pode deixar uma resposta em branco, né? Isso é colocado como recusa, eu tenho que colocar como recusa para aquela casa. E aí, em outro horário, eu fui com a CS, que é o nosso superior, junto para conseguir fazer a pessoa justificar porque ela deu recusa e fazer o questionário ser respondido completamente, né? No meio do questionário, daqui a pouco tinha algum dado que a pessoa não queria responder, né? Até achei que se fosse acontecer a recusa seria mais no início, então isso não está acontecendo. Teve alguma situação curiosa, um cachorro, alguma outra coisa que foi atrás de vocês, algo que chamou a atenção para vocês nesse primeiro mês aí? Bom, eu tive 2 casos com cachorro. Um primeiro tentou me morder, um cachorro na rua mesmo, né? Ele não era da casa. Quando eu fui bater na porta, ele avançou na minha perna, mas não chegou a morder. E numa outra residência morava um senhor, um idoso sozinho. Ele tinha um cachorro enorme, um boxer, que ficava dentro de casa, de roupinha. E ele insistiu muito porque ele queria incluir o cachorro como morador do domicílio. Porque para ele, o cachorro era como uma pessoa, era o filho dele, né? Então eu tive que explicar que, né, que não... a questão dos pets nas perguntas. Não tem nenhuma... O pessoal até questiona isso, mas não tem nenhuma pergunta sobre animais. Então, né, eu tive que explicar que eu entendia que ele considerava como filho, mas que nos critérios do IBGE ele não se enquadrava como membro do domicílio, né, como uma pessoa. A pessoa que não conseguiu responder, ela tem como, de alguma forma, entrar em contato com vocês antes de receber a visita ou somente depois da visita? Não, ela não teria como, porque a gente tem que antes de chegar na casa, identificar o endereço. Uhum. Então, a gente não poderia fazer um questionário com ela antes de passar na casa, identificar que tipo de espécie. Tipo, por exemplo, eu conheci vocês, eu não posso responder agora, por exemplo, o censo. Eu teria que saber se tu mora em apartamento, se tu mora numa casa, se tu tá aqui só a trabalho, tu mora em outra cidade, por exemplo. Entendi. É que tem os conceitos, né, de morador, que a gente tem que... Digamos, antes a gente faz já uma entrevista para realmente entender se essa pessoa é morador ou não. E em cada domicílio pega uma coordenada do domicílio antes de iniciar a entrevista. Quanto tempo, em média, vocês estão levando aí para fazer esse questionário? Existem 2 tipos de questionário, o básico e a amostra. O básico é feito com todas as pessoas, no amostra tem as perguntas do básico. O básico demora no máximo 5 minutos, depende da quantidade de moradores da casa, né? Quando é uma pessoa é rapidinho, o amostra é mais demorado, ele tem mais perguntas. Já cheguei numa casa em que tinha 6 pessoas morando e eu tive que fazer uma amostra, eu fiquei 40 minutos na casa respondendo os dados de todas as pessoas. Mas costuma demorar 5 minutos o básico, a amostra, que se é poucas pessoas na casa, uns 15. Lá em casa, eu moro em Arroio do Meio, um tempo atrás passaram e aí acabamos não recebendo. Minha esposa estava em casa sozinha com a minha filha, passaram depois e até falei no dia que eu entrevistei o Paulo Ricardo Hamster, que está aqui, né, acompanhando a entrevista, que é o coordenador do censo aqui do IBGE, de Lajeado. Naquele mesmo dia passaram lá em casa. O rapaz levou mais ou menos isso, uns 5 minutos, né, para responder. Foi bem simples. As pessoas, via de regra, elas sabem que vocês estão passando, elas já estão cientes ou elas desconfiam? Não, como assim IBGE? Censo demográfico, o que é isso? Ou as pessoas já estão sabendo, até porque a mídia tem falado bastante, né, sobre esse tema? Olha, num geral, a maioria das pessoas sabem, né? Alguns fazem, então, questão, né, de fazer o seu papel de cidadão, de responder. E outras pessoas ficam em dúvida, eles acham que é da prefeitura, que tem alguma coisa a ver com a dengue, sabe? Que é outro tipo de visita, né? A gente tem que explicar, né, do que se trata, mas são poucos que não sabem o que é o censo, né? Ainda nessa questão de curiosidade, assim como tem pessoas que talvez não queiram responder ou responder muito rápido e já despachar logo, né, terminar logo para não ficar conversando, tem aquelas que daqui a pouco também gostam da visita e querem ficar conversando, e aí vocês é que precisam apressar o passo? Já aconteceu comigo muito. Acontece muito com idosos que moram sozinhos, então eles têm essa necessidade de falar. Porém,
Eles entendem que tu tá num trabalho e que tu tem tempo, então tu apressa um pouquinho, tu até fala, a gente pode conversar depois. Já chegou a acontecer, eu tava fazendo uma amostra numa casa, né? E a amostra pergunta sobre imigração, sobre outras questões, e a pessoa vai meio que contando a vida dela, né? Aí, nesse meio tempo, já me pedindo se eu queria almoçar lá, né? Que tava perto do meio-dia e tudo mais. E outra questão até que é bom comentar, o pessoal fica ciente, que, como ela disse, são 2 tipos de questionários, porque às vezes tem 2 casas no mesmo pátio, ou vizinhos próximos que até estão escutando o outro responder, e aí ele percebe que o questionário é diferente e vem te indagar. Mas por que tu não me fez tais perguntas? Então, para deixar claro, né, que aqui em Lajeado é em torno de 10% das casas que vão receber esse questionário maior, que é o de amostra, e a gente não escolhe, tá? A gente só fica sabendo que vai ser esse questionário na hora que abre ele. É uma seleção aleatória, não é a gente que está escolhendo, porque o pessoal até conversa depois, mas né, hoje eu fui entrevistada no censo, mas para mim foi tal pergunta, e para mim foi outras, para deixar claro que é normal isso estar acontecendo. São 2 questionários diferentes. E o IBGE ainda tem necessidades de recenseador, de pessoas para fazer o trabalho. O Paulo está por aqui, já nos disse, vai abrir logo uma nova oportunidade de 30 vagas. Vocês diriam que é recomendável? Vocês estão gostando desse trabalho? Até para essas pessoas aí que daqui a pouco estão querendo uma renda extra ou procurando uma vaga no mercado? Olha, eu, né, como já trabalhei com pesquisas e retornei, porque para mim, eu achei muito satisfatório, assim. Claro, tem a questão financeira, né, que todo mundo que trabalha quer receber, mas também, assim, é uma oportunidade de trabalho totalmente diferente de outras, né? Tu conhece pessoas, tu conhece, às vezes, os lugares, né, um bairro, um lugar que tu não tinha conhecimento na tua cidade. Conhece também sobre a realidade das pessoas, é tudo muito diferente. Eu acho que é uma oportunidade única. Para mim está sendo muito bom, eu estudo. Então, ter um outro trabalho ao mesmo tempo que é temporário, né? E de carteira assinada, bonitinho, é ótimo, né? Para quem quer tapar com trabalhos tempos que tu não conseguiria com outro tipo de emprego. Atualmente, uma das competências mais importantes para as pessoas no mercado de trabalho é a comunicação, e vocês exercitam muito isso conversando com as pessoas. É isso, né? Não pode ter vergonha, tem que ir lá perguntar, é um pouco disso também. E se tu tem, tu acaba perdendo na prática a vergonha, né? Foram muito bem aqui também na entrevista. Nós agradecemos pela disponibilidade de vocês, de terem vindo aqui, de passar um pouquinho para quem está do outro lado, para abrir a porta, para atender gentilmente, né? E um bom trabalho para vocês aí pela frente. A Franciele Gonzatti Machado Steven e também a Luísa Malvesi Lagman. Lembrando, então, que vai ter uma nova oportunidade, são cerca de 30 vagas abertas, ainda não está o processo seletivo lançado do IBGE, e aí a pessoa vai lá e faz presencialmente seu cadastro no posto de coleta do IBGE, ali na Júlio Maia 209, próximo ali à Prefeitura de Lajeado, onde se fazia a carteira de identidade. Obrigado também ao Paulo Ricardo Hamster, que hoje ficou aqui só acompanhando, né, que fez o meio de campo para a gente conseguir essa entrevista. Obrigado, gente. Muito obrigada.